Gustavo Versiani, sou médico oftalmologista do Neo Hospital de Olhos e faço parte do departamento de córnea e cirurgia refrativa. Hoje viemos falar um pouquinho sobre as cirurgias refrativas. Esses são procedimentos que fazemos com o objetivo de gerar uma independência ou uma redução da dependência do uso de óculos ou lentes de contato. Portanto, tratamos os erros refrativos dos nossos olhos, conhecidos como grau, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Qualquer desarranjo entre o poder refrativo da córnea cristalino e o tamanho dos nossos olhos geram esses erros refrativos, que faz com que a imagem chegue não tão nítida ao ponto focal da retina. Por isso usamos óculos ou lentes de contato para a correção desses erros refrativos. Então, nas cirurgias refrativas, o que fazemos é tratar esses erros refrativos com algum procedimento de forma a corrigir esse desarranjo dos nossos olhos e assim esses raios luminosos chegam com total nitidez ao ponto focal da retina. Hoje, entre os procedimentos que temos, os mais conhecidos são aqueles procedimentos cirúrgicos refrativos a laser. E o laser que mais utilizamos é o laser chamado de excimer laser. Nessa técnica, utilizando o laser de excimer laser, fazemos uma ablação, um remodelamento da superfície da córnea, de forma a tratar esse grau desse olho. E entre essas técnicas mais conhecidas que utilizamos o excimer laser, estão o LASIK e o PRK. No LASIK, inicialmente a gente confecciona um flap, que é em torno de 1/5 da espessura da córnea, e esse flap ele é feito com outro tipo de laser chamado de femtosegundo ou com o uso de uma lâmina automatizada que chamamos de microceratum. Após a confecção desse flap, levantamos esse flap de forma que a gente consegue expor a área a ser tratada pelo laser de excimer laser e fazemos então a aplicação desse laser nessa área, onde essa córnea então vai ser remodelada e após o tratamento com o laser de excimer laser, a gente reposiciona esse flap no local, geralmente não precisa dar ponto e assim conseguimos tratar o grau desse olho específico. É uma recuperação rápida, uma cirurgia rápida, precisa. A anestesia é feita com colírio tópico e as atividades diárias podem ser voltadas em torno de 7 dias. Nessa técnica, em torno de 24 a 48 horas, o paciente já tem praticamente total recuperação visual. Os sintomas pós-operatórios são mínimos, então para o paciente é uma excelente técnica. Já na técnica do PRK, ao invés de fazer esse flap de 1/5 da espessura da córnea, retiramos somente a camada mais superficial da córnea, chamada de epitélio. Então a gente, com o auxílio de uma esponja de Merocel ou uma espátula, retiramos esse epitélio de forma que também expomos a área que vai ser tratada com o laser de excimer laser. Aplicamos o laser então e após a aplicação do laser é realizada uma lavagem, uma irrigação exaustiva dessa superfície tratada e aplicamos um produto chamado mitomicina, que é um quimioterápico imunomodulador, que a função dele, por alguns segundos, que a função dele é o auxílio da cicatrização, evitar uma cicatrização excessiva nessa córnea. Após a aplicação então desse produto, a gente posiciona uma lente de contato gelatinosa 100 grau, que chamamos de terapêutica, para auxiliar tanto na cicatrização quanto no conforto do paciente nesse pós-operatório nos primeiros dias. Como retiramos esse epitélio da córnea, expomos algumas terminações nervosas dessa córnea. Então é uma técnica que até a cicatrização desse epitélio, que dura em torno de 5 a 7 dias, o paciente pode ter alguns sintomas, principalmente nos primeiros 2 a 3 dias, como sensação de areia, ardência, lacrimejamento, o olho um pouco mais vermelho e incômodo com a luz. Após a retirada da lente de contato em média de 5 a 7 dias, esse epitélio já estando fechado, esses sintomas já desapareceram e a recuperação visual ela é um pouco mais lenta do que no LASIK, ela pode flutuar um pouco mais. Mas é uma técnica extremamente precisa, muito utilizada, e como a gente não faz o flap na córnea igual na técnica do LASIK,
é uma técnica que a gente tem um menor consumo do tecido corneano. Então isso nos possibilita de tratar graus até um pouco maiores em relação, né, se a gente comparar com a técnica do LASIK. Então essas duas cirurgias, tanto o LASIK quanto o PRK, são as técnicas que a gente utiliza o laser de Excimer Laser, que é o laser mais conhecido para realizar a cirurgia refrativa a laser. Hoje, uma técnica um pouco mais nova, extremamente precisa, também utiliza o laser de femtosegundo, um outro tipo de laser, para realizar o tratamento da cirurgia refrativa. Nesse laser, a gente confecciona uma lentícula na camada média da córnea, né? Essa lentícula vai ter uma espessura variável a depender do grau desse paciente que vamos tratar. Então esse laser ele faz essa lentícula na camada média da córnea e faz uma pequena incisão em torno de 3 milímetros na superfície da córnea, e a partir dessa incisão a gente entra e com uma espátula a gente consegue soltar essa lentícula criada, retirando esse tecido da córnea, e assim a gente consegue tratar o grau do paciente. Também é uma técnica de recuperação excepcional, rápida a cirurgia, o pós-operatório é extremamente confortável, com sintomas mínimos, e a recuperação visual é extremamente rápida. Em todas essas técnicas a gente utiliza no pós-operatório colírios de antibiótico, anti-inflamatório, e analgésicos orais também podem ser utilizados principalmente na técnica do PRK. Então nessas três técnicas que falamos, tanto o LASIK quanto o PRK, que utilizam o Excimer Laser, e a técnica do SMILE, que utiliza o laser de femtosegundo, são as técnicas que são as técnicas que a gente chama de cirurgia refrativa a laser, né? Existem outras técnicas que utilizamos para o tratamento desse grau, que a gente pode chamar também as cirurgias de implante intraocular de lente. Quando que a gente utiliza essas lentes, que a gente chama de lentes fásicas? Naqueles pacientes principalmente que tem um grau mais elevado de miopia, hipermetropia, astigmatismo, que a gente não consegue corrigir com grande segurança na superfície da córnea com laser. Então, ao invés de alterar essa superfície corneana, a gente opta por implantar uma lente dentro do olho, e nessa lente, com exames específicos, a gente consegue calcular para tratar essa dependência de óculos ou lentes de contato do paciente. Outra técnica também que fazemos, principalmente naqueles pacientes já um pouco mais velhos, que já apresentam um pouco de catarata, ou esse cristalino já está um pouco mais disfuncional, a gente faz a cirurgia combinada de retirada dessa catarata, né, retirada desse cristalino deficiente, e no local a gente implanta uma lente também calculada para tratar essa dioptria, esse erro refracional do paciente. Atualmente também uma técnica mais nova que está sendo lançada é o implante dos anéis intraestromais na córnea, que são muito utilizados no tratamento de córneas irregulares, como no ceratocone, por exemplo. Hoje temos um novo tipo de anel intraestromal que ele é implantado na espessura da córnea, dentro dessa espessura da córnea, de forma a reduzir um pouco essa curvatura da córnea e tratar o grau de miopia naqueles pacientes que tem maior risco da cirurgia, né? Uma córnea que não suporta aquela cirurgia para tratar aquele grau todo. Então a gente reduz esse grau com os anéis, e se for necessário, se esse paciente ainda for dependente do uso de correção, aí sim a gente pode aplicar em um segundo momento a técnica da cirurgia a laser, né? Consumindo menos córnea para gerar mais independência ao uso de correção visual a esse paciente. Então são todas técnicas muito precisas, né, já bem documentadas, os riscos e complicações são baixos, e o principal é saber indicar bem essa cirurgia refrativa individualizada para cada paciente. Então uma consulta oftalmológica completa com seu médico oftalmologista especialista em cirurgia refrativa, com todos os exames complementares adequados para aquele caso, é necessária. As técnicas hoje são bem documentadas, precisas, mas têm que ser bem indicadas. Só comentando sobre a cirurgia refrativa personalizada, são cirurgias refrativas hoje que, com auxílio da tecnologia, existem outros aparelhos que conseguem fazer o mapeamento dessa córnea, da superfície corneana, da curvatura dessa córnea, e conversar diretamente com os lasers, né? Então são um aparelho que ele faz a leitura daquela córnea automatizada,
e conversa com o aparelho do laser de forma a tratar esse grau mais individualizado ao paciente. Então a gente não está tratando só o grau de miopia, hipermetropia, astigmatismo desse paciente, mas sim aquelas irregularidades, aquelas individualidades que cada superfície corneana, que cada paciente possa ter para melhorar no final ainda mais a qualidade visual desse paciente. Então procure seu oftalmologista e nós do Neo Hospital de Olhos estamos sempre à disposição. Obrigado.